Existe um teste que todo grande treinador enfrenta uma vez na carreira. E não é sobre esse teste que eu tô falando. Não é sobre o primeiro trabalho, sobre uma final de Champions ou uma eliminatória no sufoco. É sobre uma lista de convocados que eu tô falando. Você tem que ter culhão porque, com certeza, para alguém você vai ser considerado burro. Mas a verdade é que a lista revela o que o treinador realmente acredita, ou seria o que ele foi obrigado a aceitar. Carlo Ancelotti passou anos dizendo com ações que no seu sistema ninguém é maior do que o método, que intocável não existe, que quem não serve ao time ou não está comprometido física e taticamente, sai. A lista saiu e agora a gente sabe a verdade. Senta, respira, porque hoje a gente vai descobrir se o método proibido do Carlo Ancelotti sobreviveu ao sistema ou se o sistema venceu. Eu sou o Vitor Sick, paizão em CLT, produzindo tudo isso daqui sozinho nas horas vagas. Fortalece o conteúdo independente, deixa o like, o hype, se inscreva no canal e bora pro vídeo. A maioria dos treinadores monta a lista assim, elenca os seus homens de confiança e depois pega o ranking dos melhores jogadores do país, chama os 20 e poucos primeiros e reza ou faz um trabalho para dar certo. Cara, pode acreditar, eu sou 30 a mais, tô indo pra minha 7ª Copa que eu me lembre, né? E eu já vi esse filme se repetir por muitas e muitas vezes. Mas ó, eu achava e concluí agora que o Carlo não funciona muito bem assim. Pô, é só você ver. Quando ele chegou no Milan em 2001, ele não foi atrás dos melhores nomes disponíveis no mercado. Ele olhou pro elenco que tinha e fez uma pergunta diferente. Quem aqui serve um sistema? Quem tem função clara? Quem aqui se encaixa no sistema preferido? Foi por isso que o Pirlo, que estava sobrando no clube sem posição definida, virou a peça mais importante do time. Não porque o Carlo descobriu o Pirlo, o talento todo mundo já via, mas porque o Carlo enxergou a função que o Pirlo podia cumprir e construiu o time em volta disso. Eu cheguei a dizer muito que ele é o cientista do caos. Por exemplo, no Chelsea, mesma coisa. O elenco era pesadíssimo, cheio de ego, cheio de jogador que se achava dono do pedaço. O Drogba, o Lampard, o Terry. Qualquer treinador mais fraco da cabeça teria entrado em conflito com pelo menos um desses caras na primeira semana. O Carlo não. Ele chegou, olhou para cada um, definiu o papel e comunicou isso com uma clareza que desarmou qualquer resistência. O cara sabe lidar muito bem com gestão de grupo. Então, quando a gente vai analisar a lista do Carlo para a Copa do Mundo, a pergunta certa não é fulano não foi convocado ou fulano foi convocado. A pergunta certa é, os convocados foram escolhidos por função ou por pressão? E você entende aqui a pressão que me refiro, né? Se a resposta for função, o método está vivo. Se a resposta for pressão, o sistema venceu. E é exatamente isso que a gente vai tentar ver aqui agora. Vamos fazer o seguinte, então, vamos começar a falar dos intocáveis, que na boa, segundo o método, não deveriam ser tolerados, né? Começando pelo gol, porque é onde a discussão mais incomoda, pelo menos pra mim, tá? O Brasil tem uma dinastia de goleiros faz anos. Alisson e Ederson são dois excelentes goleiros nos seus clubes. Mas existe uma diferença fundamental entre ser um grande goleiro de clube e ser um goleiro de seleção no momento que importa. E essa diferença tem um nome: decisão. Tudo indica que o Alisson vai ser o nosso goleiro titular em mais uma Copa. Ele que tem mais de 75 jogos pela seleção brasileira, é uma carreira inteira defendendo a camisa amarela, mas eu gostaria de fazer uma única pergunta honesta pra ti. Você consegue lembrar de uma defesa impossível, daquelas que param o coração, que o Alisson fez numa Copa do Mundo, ou numa eliminatória que seja, que salvou o Brasil de uma eliminação? Uma, só uma. Consegue lembrar? Fica difícil, né? E você, fãzinho do cara, que encara isso como uma acusação de que ele é ruim ou uma crítica que ele é ruim, isso não é só uma observação de que nos momentos que a seleção mais precisou de alguém que fosse além do esperado, o goleiro titular sumiu junto com o time. Para mim, inclusive, as duas últimas eliminações nas Copas passam por não ter um goleiro decisivo. E pode acontecer de novo, infelizmente, esse ano. É simples, é só comparar ele com o Marcos em 2002. O Marcos não era o melhor goleiro disponível no Brasil naquela Copa. O Rogério Ceni e o Dida eram tecnicamente superiores. E se não fosse o Marcos, talvez não fôssemos penta hoje em dia. O método do Carlo exige exatamente isso, goleiro que entrega no momento, não goleiro que tem um currículo mais bonito. Mas aqui a gente sabe que o método vai ser quebrado. A impressão que dá é que existe uma espécie de acordo tácito. Eu aprendi essa palavra no jurídico da firma essa semana, tá?
É como se existisse algo não escrito, não declarado, mas real, onde o Taffarel protege o Alisson e o Ederson porque são seus. É lá ele. E eu digo isso porque foi ele quem os apadrinhou, porque existe um laço que vai além da meritocracia, não concorda? Agora vamos pro caso mais curioso, Vinícius Júnior. Antes de tudo, o Vini do Real Madrid é assustador, não tem outra palavra, meu irmão. O cara é o motor do time, é quem decide quando o jogo tá feio, é quem peita a marcação dupla, ainda sai driblando, velocidade absurda. Lá ele foi bola de ouro, ele ganhou 2 Champions, ele é sem exagero um dos melhores jogadores do mundo. Com a camisa merengue, né, meus amigos? Porque é só atravessar o oceano e vestir a amarelinha que parece que o futebol dele fica retido na alfândega. E aliás, o que não fica na alfândega e faz um estrago são essas novas peitas da seleção, né? Por mais que esteja perto da Copa, eu achei algumas com um preço muito bom ainda, tá? Eu vou deixar o link aqui, aproveita, porque a camisa do Hexa vai ficar mais cara depois, beleza? Voltando aqui, na seleção o Vini é outro jogador. Apático, com freio de mão puxado, aquelas explosões que fazem o Bernabéu levantar somem, aquela vontade de pegar a bola e resolver some. E eu vou ser direto aqui, tá? Pra mim isso é falta de necessidade e porquês. Eu já falei isso aqui, tá? No Real Madrid ele chegou desconfiado, não vingou de primeira, não era a primeira prateleira, teve que ralar, teve a necessidade e porquês de sobra. Na seleção, ele é o intocável da geração, é o astro que a assessora protege, que a CBF celebra, que a imprensa louva, mesmo quando ele some, tá? Não existe consequência real por apagão. E quando não existe consequência, o cérebro humano relaxa e isso é do ser humano, cara. Isso é do ser humano. O método do Carlo, como você viu no vídeo anterior, que inclusive eu vou deixar o card aqui em cima também, tá? Resolve exatamente isso. Ele não trata ninguém como intocável dentro do sistema. No Real, o Cristiano tinha função definida como qualquer outro. Se não entregasse, perdia espaço mesmo sendo Cristiano. A questão principal é, quando o Ancelotti vai ter coragem de dizer isso pro Vini? De sentar, olhar no olho, falar, na seleção você não é o astro protegido, você é uma peça. E peça que não funciona, sai. Se houver essa conversa, pode ter certeza que o Vini que vai para a Copa pode surpreender. Se não teve, não espere muito, porque a gente vai ver o mesmo jogador de sempre. Agora eu queria comentar mais um caso aqui, que é o líder que foi convocado com antecedência, Danilo, o cara que não é titular absoluto nem no seu próprio time. Eu quero ver a galera que criticou o Tite aqui por ter levado o Daniel Alves na última Copa, porque pra mim é a mesma coisa, tá? A gente sabe que a imprensa brasileira costuma passar pano pro italiano, então eu quero ver eles criticarem o Carlo por isso. Bom, aqui eu vou ser bem crítico da minha parte, porque não me agrada o jogador, aliás, nunca agradou. Sempre achei um jogador regular, sem raça, que aparentava fugir do embate. Um exemplo, na Copa de 2018 era pra ele ser o titular, mas na hora que caiu no colo dele, ele virou, pipocou e pulou fora. O único ponto que justifica é o que o Carlo parece deixar claro, se trata de um homem de confiança dele. E nesse caso, fica difícil a gente julgar, pois para bancar isso, para fazer isso, tem que ter peito, coisa que, por exemplo, o Tite também não teve em 2018 com o Cássio. Ele não bancou o Cássio, e que o Felipão, a exemplo disso, teve em 2002 com o Marcos e com o Roque Júnior. Eu acho que precisamos falar do ambiente também, né? O ambiente molda, né, meu camarada? A gente sabe bem disso. E a CBF nunca foi um ambiente neutro. A imprensa brasileira não cobre a seleção, ela constrói narrativas sobre ela. Os patrocinadores têm jogadores favoritos. Os agentes têm um poder que qualquer comissão técnica não tem. O Felipão sabia disso em 2014 e mesmo assim bancou o Neymar como eixo emocional do time. E quando o Neymar caiu, o time desmoronou junto. O Tite sabia disso e mesmo assim não conseguiu resolver o problema emocional nas Copas de 2018 e 2022. O Carlos chegou com método, com histórico, com autoridade, mas Carlos chegou num país onde o sistema tem raiz mais funda do que qualquer método importado. Não à toa nosso nome veio do pau, né? O que fortalece meu otimismo em meio a todos esses pontos até agora são os caras que você vê na cara que é um orgulho estar disputando ou tendo a oportunidade de disputar essa Copa. O Endrick é o exemplo mais óbvio. O moleque que entra em campo e parece que tem uma guerra para vencer, sabe? Não é sobre performance, é instinto do cara. Agora, se vai ser aproveitado pelo Ancelotti, eu não sei, né? Pois parece que há uma resistência interna com o garoto. O Bruno Guimarães é outro nome que me dá confiança. Ele faz
faz o feijão com arroz ali com alma. E isso nessa geração já é diferencial, cara. Ele entende o jogo, cobre campo, protege, sai jogando. O Casemiro, mesmo com a idade, ainda carrega aquela postura de quem sabe o que é representar o Brasil. Esse sim é um experiente útil, até pegando o gancho aqui, né, diferente do Danilo. A postura do Luiz Henrique com a camisa da seleção me agrada muito também. Eu não acho ele um baita craque ou um grande jogador, porém parece que vestindo a amarelinha ele se potencializa, sabe? Potencializa o futebol dele. E é disso que o Brasil precisa. Não é de 11 melhores do mundo da FIFA. Precisa de 11 caras que entendem o peso dessa camisa aqui, tá? Se o Carlos trabalhar bem isso, função, brilho, papel claro, o Brasil vai para a Copa com chances reais de vencer e trazer a sexta estrela para essa linda camisa. Por último, para encerrar, o maior nome da geração, Neymar. Esse é o nome que divide o Brasil mais do que qualquer outro desde 2014, né? Mas eu quero te propor um olhar diferente aqui, tá? Porque o erro que a maioria comete é discutir se o Neymar merece ou não merece. E isso é a pergunta errada. A pergunta certa é: qual é o papel do Neymar no sistema do Carlos? Porque se ele vai como protagonista emocional da seleção, o cara que carrega o time nas costas, o centro gravitacional de tudo, aquele que se cair o time desmorona junto, aí a gente está repetindo as últimas Copas, você não concorda? Mas se ele vai como peça técnica dentro de um sistema genial, decisivo, mas sem a dependência emocional que destruiu gerações anteriores, pra mim aí muda tudo. O Carlos já fez isso antes, com o Cristiano no Real, com o Drogba no Chelsea. Nenhum dos dois foi destronado, nenhum dos dois perdeu protagonismo, mas os dois foram encaixados em funções, não elevados acima do sistema. Se o Carlos conseguir fazer o mesmo com o Neymar, esse pode ser o seu maior feito na gestão dele do Brasil, porque o Neymar dentro de um sistema que funciona é devastador. O Neymar como eixo emocional de uma seleção é um risco que a gente já não pode correr. A convocação diz que ele vai. A Copa vai dizer qual dos dois Neymars apareceu. E aí eu quero saber de você, o que você achou dessa convocação? Mudaria alguém? Cite aqui, eu quero ler todos os comentários, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui, eu sou o Vitor Sique, esse é o FuteWeb Docs e até o próximo vídeo.